A paz do Senhor a todos os irmãos. Irmãos, faz tempo que eu não gravo, né, um vídeo aí, mas por conta do trabalho, muita coisa, né? E na realidade eu também não sou um youtuber, né? Mas sempre que as pessoas pedem eu acabo postando alguns estudos aqui, né? Mas eu tive aí uma grande revelação da parte do Senhor, né? E eu gostaria de passar aqui para os irmãos, porque eu me recordei dessa revelação quando eu tive há bastante tempo, lá pelos idos de 2014, e agora ela faz todo sentido. Quando eu estava mexendo nas minhas coisas, eu acabei encontrando um relato, né? E é muito forte, que eu vou passar aí para os irmãos, e os irmãos fiquem atentos aí. E essa grande revelação, ela está embasada lá no livro de Gênesis, no capítulo 7, no versículo 1 ao 4. Vamos dar uma analisada. Diz assim, Gênesis 7, de 1 ao 4. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Está lá em Gênesis 7, de 1 ao 4. Depois você pode ler aí na sua Bíblia. Mas, dando continuidade, Jesus, quando ele faz o sermão profético escatológico, em Mateus 24, bem como em Marcos 13 e Lucas 21, são passagens correlatas, a gente vê aqui que o Senhor Jesus, ele diz para nós, conforme está em Mateus 24, 37, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, ali o contexto diz, né? Porque comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e não perceberam, e veio o dilúvio e levou a todos. Então, é muito interessante essa passagem. Aqui o Mateus 24, 37, essa é a passagem, mas vale a pena nós lermos o contexto também. Mas será que Jesus estava dizendo aqui, com relação a Noé, somente ao estado, né, que estaria a humanidade e também a igreja na época do retorno dele, quando ele fosse retornar? Acredito eu que não. Acredito que ele estava dando ali para a gente pistas de quando ele voltaria. É óbvio, irmão, que aqui ninguém quer dar datas, dizer que vai ser exatamente dia tal. Mas ignorar isso que eu vou dizer, não acho que é sábio, não. Então eu acredito que foi uma revelação do Senhor, conforme eu vou passar para vocês aí mais adiante. Mas, então, conforme foi dito, o Senhor não estava querendo dizer somente o estado que estaria a terra, a humanidade e a igreja, mas também como que ali a época, vamos dizer assim, né, do seu retorno. Vamos reparar aqui em duas coisas dessas revelações aí do Senhor que está lá em Gênesis capítulo de número 7. No versículo 1 ele diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Então depois que Noé ele edificou a arca, Deus mandou que Noé entrasse. Noé não acabou e entrou quando ele quis. Não sabemos exatamente quando Noé acabou, mas o fato é que chegou uma hora que o Senhor falou: entra agora, né? E Noé entrou, exatamente no dia que Deus mandou. Mas é algo interessante, porque muitas pessoas pensam que Noé entrou, o dilúvio já estava acontecendo, ou perto para acontecer, né?
já estava aquelas nuvens começando a chover, vamos dizer assim, né? Mas não é isso que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz no versículo 4. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Ou seja, aqui nós vemos que Noé, então Deus manda que ele entrasse na arca e diz para ele, olha Noé, você entra, e a Bíblia diz que Deus fechou a arca por fora, e ali ele permaneceu 7 dias, até que depois desses 7 dias viesse o dilúvio. Por quê? Porque Deus estava querendo nos deixar sinais, ele estava querendo mostrar algo, né, para nós. Vamos analisar. O dilúvio veio porque tinha uma geração que não queria saber de Deus, não buscava Deus, vivia de qualquer maneira, né? Vivia nos desejos da carne, voltado somente para as coisas carnais, né? Como os evangelhos, né, os apóstolos nos dizem, né, na concupiscência da carne, nos desejos da carne. E aí a gente vê que eles não queriam saber de Deus. E por não querer saber de Deus, o pecado acabava entrando e vivia uma vida de pecado, né? De uma maneira natural, né? Ou seja, achando que o pecado era algo natural, normal. E aí, por eles afastar de Deus e o pecado se alastrar, Deus ele vai mandar um dilúvio que vai destruir a humanidade e recomeçar através de Noé. Então nós estamos vendo que o arrebatamento ele é um tipo, né, do dilúvio, né, onde Noé é representado, representa ali a igreja. A igreja ela vai entrar na arca, né, que é no arrebatamento. Então é interessante que Noé entra na arca 7 dias antes do dilúvio acontecer, antes, vamos dizer assim, do arrebatamento acontecer, né? Do juízo de Deus ser lançado sobre a terra. Mas eu vou a gente vai voltar nisso aqui daqui a pouco. Vamos dar uma olhada aqui. É interessante a gente perceber aqui que todo evento celestial ele acontece em ano sabático. Depois nós vamos juntar as peças. Todo evento celestial ele acontece em ano sabático. A própria instituição da Páscoa, conforme está lá em Levítico 23, é um ano sabático, porque é o primeiro ano sabático, vamos falar assim, né? A ressurreição de Jesus, ela acontece em um ano sabático, conforme está lá no livro de João, onde diz que era grande aquele dia de sábado. Não era um sábado normal, mas era um ano sabático, quando Jesus morreu e ressuscitou, né? O arrebatamento ele vai acontecer no ano sabático. Por que ele vai acontecer no ano sabático? Porque a gente sabe que a tribulação dura 7 anos. Ou seja, Jesus, conforme nós vemos no item 4, ele vai voltar em um ano sabático. Consequentemente, tirando os 7 anos da tribulação, o arrebatamento também acontece em ano sabático. Existem várias outras coisas que tem aqui em ano sabático, mas nós não vamos nos delongar muito no vídeo. Então, todos os eventos acontecem no ano sabático e eventos importantes. E também no jubileu, que nós não vamos falar aqui em específico. Mas olha que interessante. Eu acho que alguns irmãos já estão ligando, né, uma coisa com a outra. E a gente sabe que o ano sabático, ele tem a duração de 7 anos, né? Agora, pasme, né? Esse ano estamos em ano sabático. Ou seja, em 14 de maio de 2021 a 2 de abril de 2022 é ano sabático. Então, ou seja, o ano sabático começou em 14 de maio de 2021 e ele está se encerrando agora em 2 de abril de 2022. Olha que interessante isso. Só que tem algo a mais que eu quero mostrar para vocês aqui. Vou passar aqui para vocês a respeito do calendário aqui, né? Como que eu sei, né? Isso aí, eu sigo aqui o toracalendar.com. Você pode digitar aí
no Google e depois você pede para fazer a tradução, tá? E aí você vai conseguir olhar o calendário. Eu não vou explicar aqui, entrar em muitos detalhes aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas é interessante nós olharmos aqui, ó, que aqui em cima é o calendário gregoriano, conforme eu estou passando o mouse aí em cima, ó, é o calendário gregoriano, né? E tá 2021 e 2022, tá os meses aqui, né? Janeiro, fevereiro, conforme tá aqui em 2022 também, janeiro, fevereiro, seguindo. 2021 e aqui 2022, porque o calendário hebraico, ele não é igual o calendário gregoriano, né? Então, dentro do calendário hebraico, nós estamos no último ano. Na realidade, são 12 anos, mas colocaram 13 aqui por conta de uma diferença de dias que existe. Eu não vou entrar muito nesse detalhe também agora, irmão, para não se estender. Mas quem quiser aí pode perguntar no particular aí, que eu terei prazer de responder. Mas o calendário hebraico, eles são 12 meses também, e ele é pautado na lua, enquanto que o calendário gregoriano é no sol. Por isso que tem essa diferença aqui, né? E o calendário que é pautado na lua, o calendário lunar, ele tem cerca de 29 dias e algumas horas, né? Então ele não vai dar 365 dias no ano, né? Ele vai ter uma diferença aí. Então, quando nós olhamos aqui, nós vemos que nós estamos no final, aqui em 2022, nós estamos no final do calendário hebraico, né? No final do ano sabático. E esse é um ano sabático. Se você olhar aqui, ó, você vai perceber que esses números 1, 2, 3, 4, 5, 6, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 do calendário hebraico, né? No calendário gregoriano está aqui embaixo, ó, 3 de março a 4 de março. Porque tem essa diferença também, porque o calendário hebraico, ele não começa o dia à meia-noite, mas às 6 horas da tarde. Então tem essa diferença aqui, né? Então, você vai ver aqui, ó, tá parando no dia 9 aqui, né? Do 13º mês, né? Aí se você olhar aqui, ó, ainda estamos no dia 9 aqui, a parte de baixo do calendário aqui. Então, o dia 30 vai começar aqui o dia 1º de abril, o dia 30 aqui vai corresponder a 1º de abril e 2 de abril, né? Que é quando começa a lua nova. Então, o calendário deles é pautado pela lua. Toda lua nova começa o mês. Toda vez que você olhar no céu e ver aquele filetinho lá da lua, você sabe que está iniciando o mês dentro do calendário bíblico, né? Agora eu vou passar as duas revelações que eu tive. E, irmãos, eu sou muito cauteloso com relação a essas revelações. Os irmãos aí que me conhecem sabem disso, que eu sou bastante cauteloso com relação a isso aí. Mas eu não passaria para vocês, quem me conhece sabe disso, eu não passaria isso para vocês se não fosse algo que eu tivesse plena consciência e certeza que procede do Senhor. E essas duas revelações aí, uma delas, irmão, eu cheguei a anotar. E é isso que a gente vai ler junto aí. Uma delas, irmão, essa primeira, ela estava guardada e eu estava mexendo nas minhas coisas e eu achei. E foi interessante que foi a única revelação das poucas que eu tive que Deus mandou com que eu escrevesse. Então eu tive essa revelação, eu acordei e o Senhor me mandou escrever. E eu comecei a escrever ela às 5h15 da manhã. Foi 5h15, eu acordei e o Senhor já me mandou escrever. Foi muito interessante essa revelação aí. Nós vamos ler junto aí, irmãos, essa revelação. E ela fala o seguinte, só lembrando, irmão, que são 3 páginas só. Então você vai ver que no final aí é o horário que eu terminei, né? Foi muito forte esse dia, a presença do Senhor estava muito forte, eu chorava bastante com relação a isso, tremia bastante, né? Mas
Diz assim, ó, essa revelação aqui, ó. Eu escrevi ela assim: eu estava dirigindo em um caminhão quando uma moça pediu carona. Ela era muito bonita e sensual. Peguei o telefone dela. Quando cheguei em Itajubá, ela desceu e eu encontrei um antigo amigo e ele estava com 3 convites para uma festa e me deu 2 convites. Eu liguei para aquela moça para irmos e logo em seguida nos encontramos e fomos. Essa moça aqui, irmão, ela tem a revelação, eu já busquei diante do Senhor, não é literalmente uma mulher no sentido de eu, vamos dizer assim, no sentido de relacionamento entre homem e mulher, mas essa mulher aqui, ela significa uma outra igreja, né? Essa igreja apóstata que está aí, né? Essa igreja que vive aí, né? Muito bela, muito sensual, enfim, os irmãos sabem, essa é a igreja de Laodiceia, né? Então, aí eu acabei indo, né? Encontrei com ela e fomos. A todo momento eu sabia que não era para eu estar na festa, ou seja, no mundo, né? Mas essa festa é o mundo. Estava preocupado com a Cileia. Cileia é minha esposa, né? Eu estava preocupado com a igreja verdadeira, né? Eu tenho que ser fiel, né? Que eu tenho um voto com o Senhor Jesus. Estava preocupado com a Cileia. E se ela descobrisse, sabia que era errado eu estar acompanhado com aquela moça e estar indo àquela festa. Quando chegamos, as pessoas daquela festa se alegraram muito com minha presença. Quando iniciou-se a festa, era muito estranho. As luzes estavam apagadas e era como se as pessoas estivessem dormindo. Meu amigo estava sempre ao meu lado e eu disse a ele: eu não posso participar dessa festa e nem ficar com essa moça. Eu sou casado. Levantei-me e dei o convite a ele e fui procurar a Cileia. Eu a achei e quando estávamos saindo, as pessoas, que eram muitas, atrapalhavam-nos de sair. Quando então começamos a voar por cima dessas pessoas e conseguimos sair. Quando entramos no caminhão para irmos embora, já estava amanhecendo e as pessoas estavam começando a ir embora. Eram iguais às pessoas quando saem das festas, das baladas, bêbadas, sensuais, cheias de fornicação, prostituição, adultério, drogadas, e estavam muito alegres. Essa festa era uma espécie de luau sobre um monte. Parecia muito com o Zé Turquinho. Esse Zé Turquinho é um morro que tem aqui na cidade, aqui onde eu resido, aqui em Itajubá. Quando de repente as pessoas começaram a gritar: está queimando, está pegando fogo. E olhei e vi que o chão estava pegando fogo e o monte caía aos pedaços. Também caía bolas de fogo do céu em cima delas, das pessoas, né? Diz aqui na segunda página: saí às pressas daquele lugar e estava indo até a casa da minha mãe para ver como estava. Todos estavam asseguros em casa, mas eu fiquei muito atordoado com aquela cena e saí para a rua novamente. Quando um som vinha do céu, era um som de trombeta, irmão. E olhei para cima, meu coração derreteu no peito. E eu vi claramente uma luz muito branca, forte e brilhante. E no meio dessa luz, 4 rolos. E em volta dos 4 rolos emanava como que um arco-íris. Os rolos tinham as cores branca, vermelho, azul e amarelo. E começaram a cair do céu. Do meio dessa visão, fios das mesmas cores. Então percebi que eram rolos de fios. Bem diante de mim. Caíram 2 fios, vermelho e amarelo. Eram fios de eletricidade. Eu segurei bem forte neles e comecei a puxar, quando eles começaram a fazer uma força contrária a mim, como que querendo recolher novamente ao céu. Mas eu atei ao redor de minha cintura e disse que se quisesse recolher teria que me levar junto. Quando as pontas da outra extremidade começaram a cair na terra, e uma voz disse: encape esse fio com linho e protejam. Quando terminei de enrolar os 2 fios, apareceu em minha mão um fio preto. Era bem pouquinho e de bitola mais fina do que os outros 2.
E eu pensei comigo, vou levar, vai que eu precise. Mas quando fui pegar o fio vermelho, ele sumiu de minha mão. Estava indo urgente para minha casa para costurar, mas fiquei triste mais uma vez, pois não sabia costurar. Quando me lembrei que eu tinha uma máquina de costura em casa, como foi difícil essa máquina. Não vou entrar em detalhes aqui não, foi muita provação, irmão. Tá? Essa máquina de costura foi uma fabriqueta que eu montei aqui, passei muita prova e acabou sobrando uma máquina só. E me alegrei novamente e me apressei. No caminho eu vi muita gente costurando, mas não com alegria, mas de maneira apreensiva. Vi também que tentaram incrementar a costura e estavam colocando como que um sistema de refrigeração dentro da costura para não aquecer o fio. Haja visto que eram fios elétricos. Pensei comigo, mas eu não peguei esse negócio. Quando uma pessoa que era parente minha disse, não sei se vai adiantar. Veja, meu fio é diferente, cor e bitola diferente. Seu tio comprou, mas não sei se vai dar certo. Vamos incrementar, mas não sei se vai dar certo. Outro detalhe é que eu segurava mais forte e com mais atenção para o fio vermelho. Significa santificação, né, irmão? No sangue de Jesus. O amarelo são as bênçãos, né, as riquezas. Eu sabia que precisava dele, porém não dava tanta atenção assim. Mas um detalhe, e o último dessa visão, a bitola do fio era 6 milímetros, significando que o tempo dos homens acabou, pois 6 é o número de homem. A visão foi exatamente nessa ordem. Fiquei preocupado com os outros 2 rolos de fio, o azul e o branco. Mas Deus me confortou dizendo, no tempo certo entenderá os outros 2 rolos. Fica na minha paz e apressa-te a avisar a minha igreja. Isso aqui aconteceu aqui, irmão, em dia 19 de novembro de 2014, numa quarta-feira. Olha que interessante, porque eu comecei a ter a visão, eu comecei a escrever 5:15. 3 páginas, irmão, se escreve rapidamente. Mas foi tanta presença de Deus que eu acabei de escrever, era 7 horas da manhã. Ou seja, deu quase 2 horas, né? 1h45 para escrever 3 páginas da presença de Deus. Interessante aqui é a data, irmão, é dia 14. Né? 14 era ano sabático, começo de ano sabático. O que Deus está dizendo com essa revelação aqui, irmão? Né? Deus estava me dizendo aqui que o arrebatamento era para ter acontecido nesse ano. Né? Ou é a mesma passagem de Moisés, Deus selando os arrebatados aqui. Então, 2014 foi quando eu tive essa visão e ele era um ano sabático, né? Agora é interessante, irmão, a segunda visão que eu tive aqui, a arca passando no céu. Exatamente ali nas proximidades desse sonho, irmão, eu tive uma outra visão, né? E nessa visão eu não anotei, mas eu me recordo muito bem dela. Eu estava andando, né, na rua, e eu estava aqui próximo ao centro da cidade, passando em frente a uma lotérica. Quando eu vou virar a rua, eu vejo no céu, a mais ou menos uns 250, 300 metros de altura, eu vejo a arca de Noé mesmo. Eu vejo ela vindo no céu, passando pelo céu assim, e ela vinha girando devagarzinho. E uma coisa que me chamou a atenção é que ela estava fechada, né? Então eu não vi a porta dela, ela estava lacrada, ela estava fechada. E foi interessante que eu peguei e liguei para um amigo meu, que é um irmão em Cristo, e eu falei para ele, ô irmão, olha para o céu, que coisa de doido, que é isso, que loucura, meu Deus, e comecei a falar assim com ele, né? E ele estava num outro bairro, né? Mas a distância que estava a arca dava até para se ver numa outra cidade vizinha, que dirá então num bairro, né? E ele estava num outro bairro. Eu falei, eu tô aqui no centro, olha para cima para você ver. E dava para ver, com certeza, pela altura de várias cidades ali ao redor, né? Ele falou, que isso, eu não tô vendo nada, você tá ficando doido, você tá de brincadeira e tal. E ele não tinha visto essa arca, né?
Inclusive as pessoas que estavam comendo salgado, estavam comprando, né? Enfim, aquele movimento de centro, e ninguém via, somente eu via aquela arca passando, né? Então aquela arca passou e eu acordei, e eu tive essa visão. Então agora, quando eu peguei essa folha que eu peguei e li essa folha, e eu lembrei que se tratava, né, aqui de quando eu estava pensando, aliás, que esse ano era um ano sabático, eu estava vendo um estudo sobre o ano sabático, e eu achei, estava mexendo nas coisas, achei. Quando eu retornei, no ano que eu escrevi, eu não sabia que era ano sabático. Quando eu retornei, fazendo as contas, eu vi que essa visão foi exatamente no ano sabático. Ou seja, como Deus, para mim, irmão, para mim não. Isso aqui Deus mostrou para mim de maneira clara que o arrebatamento ele deveria acontecer no ano de 2014. Mas como Deus fez com Noé, assim Deus está fazendo com a igreja. Deu mais um ano sabático. Então, irmãos, eu não tenho dúvida que esse ano é o ano do arrebatamento. Estamos aí na iminência do arrebatamento da igreja. Agora, 2 de abril de 2022, acabamos o ano sabático. Eu não tenho dúvida que o tempo acabou. E somente um último esclarecimento. Um último esclarecimento diz aqui, irmão. Deixa eu achar aqui para os irmãos aqui. Só um instantinho, por favor. Um último esclarecimento, a gente vê aqui que em 2017, que foi o sinal de Apocalipse 12, em setembro de 2017. Em setembro de 2017, mais precisamente dia 23 de setembro de 2017, houve um grande sinal nas estrelas, que foi o sinal de Apocalipse capítulo 12. Ele, irmão, é um tipo do que vai acontecer dentro da tribulação. Por quê? Apocalipse capítulo 12, ele acontece exatamente no meio da grande tribulação. E se você contar 2014 para maio de 2014, que foi o início do ano sabático, até setembro de 2017, vai estar ali próximo, 3 anos e meio, né? E Apocalipse capítulo 12 é exatamente os 3 anos e meio, exatamente no meio dos 7 anos da tribulação. E houve esse grande sinal. Então Deus estava mostrando nas estrelas que nós já estávamos para poder acontecer o sinal de Apocalipse capítulo 12, né? Então tem o link aqui, ó, vale a pena, é um vídeo um pouco extenso, mas vale a pena ver, né? Tem gente que acredita que o arrebatamento ia acontecer nessa data, dia 23 de setembro. Aí não aconteceu, ficaram todos atabalhoados aí, né? Atordoados aí, criticando, falando, enfim, muitos até perderam a fé, a esperança. Mas é que as pessoas não têm um entendimento que Apocalipse ele vai acontecer após a retirada da igreja. Então esses são sinais que Deus vai nos dando. E eu não tenho dúvida que Deus está mostrando de maneira muito clara para a gente que nós estamos aí na iminência do arrebatamento. Eu quero dizer com isso, irmão, que eu estou muito chocado com isso. Quando eu peguei esse texto aqui, me recordei dessa visão, eu fiquei muito atônito, né, com o que Deus tinha mostrado lá atrás. E eu quero realmente dizer para vocês, irmão, o tempo acabou. Que você possa colocar sua vida no altar do Senhor, que você possa estar firmado no altar do Senhor, porque eu vou falar ainda, se Deus permitir, fazer um vídeo aí sobre essa guerra, porque já estão dizendo que nós já estamos dentro do Apocalipse. Não estamos. A igreja, nós estamos na fase da igreja de Laodiceia, nós estamos em Apocalipse capítulo 3, agora vai se cumprir Apocalipse capítulo 4, que é o arrebatamento da igreja e o início da entrega dos galardões no céu e sequentemente as bodas do Cordeiro. E aqui na terra vai começar o Apocalipse. Então, se Deus preparar, eu vou fazer esse vídeo aí, mas nós estamos vendo que nós estamos na iminência do arrebatamento. A igreja não vai passar pela guerra. Não vai passar pela guerra.
no Apocalipse capítulo 6, a igreja saiu daqui. Nós estamos vendo que nós estamos na iminência de estourar a guerra. Então, irmão, tudo isso é muito forte. Conserta a sua vida. Fica firme com o Senhor. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volta para a igreja. Conserta com o Senhor. Volte a tomar a ceia. O vídeo ficou um pouco extenso, mas que você tenha paciência para assisti-lo, porque vale muito a pena. Veja mais vezes. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, irmão.